Olha, hoje, sem dúvida alguma, é um dia histórico para a sociedade brasileira. Pela primeira vez, um negro ocupa o posto mais alto do Poder Judiciário, ou seja, a presidência do Supremo Tribunal Federal. Nosso companheiro, Luiz Fara Monteiro, está aqui conosco, né, para falar um pouco mais a respeito dessa posse. E até, Lula, gostaria de te perguntar, então, se a posse realmente foi muito concorrida. A gente viu um pedacinho aqui, a gente mostrou durante a tarde. Eu não tive a oportunidade de ver por inteira. Mas, para quem não viu, Lula, como é que foi a posse? Muita gente, muita festa. Como é que foi esse início de gestão de Joaquim Barbosa? Boa noite, Heródoto. Foi um início bastante festejado, a posse foi muito concorrida a partir de 2h30 da tarde, ou seja, 1 hora antes do horário previsto para o início. Vários convidados chegaram, foram quase 2.000 convidados. A pista aqui em frente à Praça dos Três Poderes ficou congestionada. Artistas, parentes e autoridades fizeram questão de vir cumprimentar e participar, registrar esse momento importante da história em que o ministro Joaquim Barbosa, aos 58 anos, foi o primeiro negro a comandar a Suprema Corte Brasileira. Para você ter noção, Heródoto, da participação de convidados, muitos artistas estiveram presentes, artistas negros, Milton Gonçalves, o cantor Djavan esteve presente, outros artistas de televisão também fizeram questão de prestigiar aqui esse momento importante. E o ministro Joaquim Barbosa, em seu discurso, ele ressaltou a importância do judiciário estar à frente dos anseios da população. O judiciário que é um poder que foi considerado durante muito tempo afastado um pouco da comunidade, e o ministro Joaquim Barbosa e o próprio ministro Luiz Fux, que, como nós anunciamos aqui semana passada, também foi uma espécie de orador da cerimônia de hoje, ressaltar esse ponto. E até agora, Heródoto, olha só, tem colega aqui de jornal impresso ainda finalizando o texto para o jornal que vai chegar amanhã na Casa do Leitor sobre os detalhes da posse. Lá dentro, aqui a gente está na entrada principal do Supremo Tribunal Federal, lá dentro a gente consegue ver as máquinas de raio-x que foram utilizadas para garantir a segurança nessa festa que contou com muitas pessoas. A presidente Dilma Rousseff esteve presente também, foi uma das últimas convidadas a chegar ao Supremo Tribunal Federal. Ela esteve o tempo todo ao lado do ministro Joaquim Barbosa e do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Antes da cerimônia oficial, Heródoto, teve um incidente aqui, um fato que alguns jornalistas presenciaram. O ministro Joaquim Barbosa, quando conversava numa roda de colegas, ele foi dar um passo para trás, perdeu o equilíbrio e acabou caindo ao chão, no que foi socorrido pelo ministro revisor da Ação Penal 470, Ricardo Lewandowski. Lewandowski estendeu a mão para socorrer Joaquim Barbosa, mas o ministro aparentemente não teve nenhum problema, disse que estava bem e recusou até mesmo um copo d'água que foi oferecido a ele por conta do susto que aconteceu. Outros detalhes sobre a cerimônia de hoje nós vamos acompanhar na reportagem de Cristina Lemos. Nunca tantos negros entraram pela porta da frente do Supremo. Eram os convidados do primeiro presidente negro da mais alta corte de justiça do país. Artistas, atores, gente simples de Paracatu, em Minas, a terra de Joaquim Barbosa. Trazer o abraço de Paracatu inteira para cá. É uma satisfação muito grande para todos nós, né? Para toda a família. A posse ganhou força de realização de um sonho. Sonhei que estava sonhando, um sonho sonhado, o sonho de um sonho magnetizado. No plenário lotado, o ministro entrou ao lado da presidente Dilma para a cerimônia, aberta ao som do bandolim de Hamilton Holanda. O discurso de saudação foi feito pelo melhor amigo de Barbosa no tribunal. Nós, os juízes, não tememos nada nem a ninguém. No discurso de posse, Joaquim Barbosa destacou o Brasil como país em transformação e com instituições em pleno funcionamento. Mas também chamou a atenção para uma justiça que ainda trata os cidadãos de maneira desigual e disse que não há mais lugar para juízes que se isolam da sociedade e vivem encastelados. O judiciário que aspiramos a ter é um judiciário sem firulas. O que buscamos é um judiciário célere, efetivo e justo. Emoção só na hora de citar os familiares. Em primeiro lugar, a minha querida mãezinha, senhora Benedita da Silva Gomes, ao meu querido filho, Felipe Barbosa Gomes. A gestão de Barbosa será de 2 anos e gera expectativa. Gostei do seu discurso. Justiça tardia não faz justiça. Traduz a continuidade republicana, a normalidade das instituições,
a mudança da guarda, digamos assim. Bom, nós queríamos dizer para você que estávamos aqui na redação dizendo, bom, precisamos mostrar alguma coisa a respeito da carreira do ministro Joaquim Barbosa. E olha, nós temos aqui então para mostrar para você que ele teve um longo trajeto antes de chegar nesse posto que está, que é no Supremo Tribunal Federal. Ele foi oficial de chancelaria, foi procurador da República, fez mestrado, doutorado na Sorbonne, em Paris, deu aulas como professor visitante em várias universidades americanas. Veja agora mais alguns lances da vida do ministro Barbosa. A foto do ministro Joaquim Barbosa, aos 14 anos, é um dos poucos registros da época em que viveu na cidade de Paracatu, Minas Gerais. Filho de um pedreiro e de uma dona de casa, Joaquim Barbosa teve uma infância humilde, com mais 7 irmãos. Mas nunca se deixou intimidar pelo fato de ser negro e pobre. Em 1971, se mudou para a capital federal com a família. Aqui se formou em Direito pela Universidade de Brasília e mostrou estar disposto a alçar voos muito mais altos. O convite para ocupar um assento na mais alta corte do país foi feito pelo ex-presidente Lula em 2003. No dia 24 de junho, tomava posse o primeiro ministro negro do Supremo Tribunal Federal. Como ministro, ele teve posição favorável à união homoafetiva, a pesquisas com células-tronco e ao aborto de anencéfalos. Mas, sem dúvida, foi com a relatoria do Mensalão que o ministro Joaquim Barbosa ganhou projeção nacional. A postura firme em defesa da condenação dos réus provocou bate-bocas históricos com o ministro revisor Ricardo Lewandowski. Eu estou surpreendido com a ação de obstrução de Vossa Excelência. Vossa Excelência, na última semana, leu um artigo de jornal. Eu considero isso algo muito grave. Mas eu estou dizendo a verdade. O estilo agressivo pode ser criticado no meio jurídico, mas caiu no gosto popular. Não é difícil ver nas redes sociais os elogios à atuação de Barbosa. Ele ganhou até um fã-clube virtual. Mas nem só de trabalho é a vida do futuro presidente do Supremo Tribunal Federal. Joaquim Barbosa toca piano e violino desde jovem e adora futebol, mas se afastou da atividade por causa da inflamação na coluna, que o obriga a mudar de lugar várias vezes durante os prolongados julgamentos da corte. Para este professor de Direito Constitucional, Barbosa vai manter o estilo firme na condução das sessões e evitará politizar as decisões do Supremo. Ele vai ser mais de enfrentar pressões e não submeter a pressões políticas. Nesse sentido, eu acredito que vai haver uma certa modificação. Não que o Carlos Brito tenha sofrido isso, mas o modelo vai ser diferente na confrontação, se precisar ocorrer essa confrontação. E olha, quem está aqui conosco nesse momento, gentilmente, é o especialista em Direito Público e Constitucional, Dr. Lucas Catibe de Laurentiis. Dr. Lucas, boa noite, muito obrigado pela gentileza. Boa noite a todos, boa noite, Geraldo. Dr. Lucas, será que, obviamente, alavancado pela questão do mensalão, julgamento do mensalão, muita gente no nosso país que nem sabia exatamente o que era o Supremo Tribunal Federal, agora sabe ou não? Heródoto, eu diria que esse é um processo que vem se consolidando no Brasil durante os últimos 10 anos. Eu digo os últimos 10 anos porque a posse do ministro Joaquim Barbosa representa uma transição de um momento. Uma transição de um momento de um Supremo que era muito mais encastelado. Diziam até que o Supremo se parecia com uma torre de marfim. Um colegiado muito técnico, muito hermético nas decisões. E a partir da saída do ministro que antecedeu o ministro Joaquim Barbosa, chamado Moreira Alves, era um professor da Universidade de São Paulo, o Supremo foi mudando esse caráter tão fechado e tão hermético das decisões dele, passou a se dirigir muito mais ao público e também a criar alguns problemas, porque as decisões passaram a ter conteúdo muito político, muito abertamente político. Agora, doutor Lucas, duas questões. O senhor falou o tribunal ficou mais conhecido, ficou mais popular. Tem duas coisas. É porque a TV Justiça sempre transmitiu e continua transmitindo, e agora o sinal da TV Justiça foi aproveitado da Globo News até a BBC. Sim. Aqui na BBC tinha o sinal quer dizer, nunca se viu tanto o tribunal. Algumas pessoas eram críticas, dizendo que era uma exposição muito grande de um tribunal. O senhor concorda com essa crítica ou não? Veja, a exposição que existe no Supremo não é observada em nenhum outro lugar do mundo.
Isso é fato. E o conteúdo das competências que o Supremo exerce, o conteúdo dos julgamentos que ele tem que decidir, muitas vezes não estão ajustados com essa larga exposição que ele tem. Eu vou dar alguns exemplos. Os tribunais europeus, eles têm competências hoje muito parecidas com o Supremo, apesar de o Supremo, na sua origem histórica, ter vindo de um modelo americano. Só que, nos tribunais europeus, o julgamento é fechado, o julgamento não é aberto ao público. E não é transmitido pela televisão? Não é transmitido a ninguém. Sim. O julgamento, a deliberação é fechada e o que nós conhecemos do julgamento da Alemanha, da França, da Itália, são os resultados do julgamento. Sim. A gente conhece os acordos. Mas não tem transmissão ao vivo como aqui? Não. Na Suprema Corte Americana tem? A Suprema Corte não tem também transmissão ao vivo, mas o julgamento é aberto ao público. Quer dizer, as pessoas podem sentar lá e assistir? Sim, a deliberação é aberta ao público. Tá, mas não tem a transmissão ao vivo na televisão? Não. O senhor acha que isso é ruim ou não? Que avaliação o senhor faz? Vejam, isso é muito debatido. Existem muitos artigos, diferentes entendimentos ou visões a esse respeito. Eu acho que seria uma benesse, tá, se o Supremo utilizasse com parcimônia essa exposição. Porque muitas vezes o que a gente vê é os ministros entrando em debates praticamente parlamentares, debates de, olha, eu não gosto da sua posição. Você está dizendo que eu estou na televisão, meu ego fica insustentável, como o meu aqui fica todo dia? Veja, existem problemas que geram debates políticos acalorados, né? O ministro Joaquim Barbosa é um grande exemplo de uma pessoa que leva as questões até o extremo de sua argumentação e com muito paixão nos argumentos. Muitas vezes isso é levado para o lado pessoal e aí não é bom para a Suprema Corte, porque a Suprema Corte ela tem um papel muito mais de deliberação racional, deliberação lógica. Mas será que o Brasil não está inovando nisso? Qualquer cidadão comum desse país que tem uma antena parabólica, porque a TV Justiça não é paga. Sim. E lá no maior rincão do país eu posso sentar lá e dizer, puxa, vou assistir agora uma sessão do Supremo Tribunal Federal do meu país? Sim. Veja, não é pedagógico? Pedagógico, eu contestaria no qual sentido é esse pedagógico que nós estamos falando, né? Porque se for pedagógico para debater questões meramente políticas, olha, eu tenho essa visão passional e você tem essa outra visão passional, a gente não chega a um meio termo, esse debate é muito mais afeito a um debate parlamentar, um debate estritamente político. O que a gente espera da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, é um debate racional que leve a meio termo, que leve a um consenso do bem comum, do que é bom para a sociedade em geral.